Olá, amigos do Faro Frame, bem-vindos mais uma vez. Hoje é o dia do Pulo do Tubarão. Pulo do Tubarão, versão brasileira, Bert Richards. Com a série Todo Mundo Odeia o Chris. Everybody hates Chris. Bom, Pedro, nos passe aí a ficha técnica, por favor. Bom, estrelando Chris Rock como narrador, temos Tyler James Williams como Chris Rock criança, o Terry Crews, famoso Terry Crews, engraçado pra caramba, fazendo o pai, o Julius, a Tichina Arnold, que faz a mãe, a Rochelle Rock. Aí temos Taquan Richmond fazendo o Drew, que é o irmão, Imani Hakim fazendo a Tonya, que é a irmã, Vincent Martella fazendo o Greg, que é o melhor amigo. Aí os criadores são Ali Leroy e o Chris Rock. Deve ser Leroy, né? Leroy. Ali Leroy e Chris Rock. Legal. Bom, Pedro, explica pra gente aí o que é o Pulo do Tubarão. Bom, o Pulo do Tubarão na verdade, vem da expressão inglesa Jump the Shark. Quando uma série pula o tubarão, é porque a partir daquele momento ela começa a ficar ruim. Desandou. Por exemplo, uma série que tem 3 temporadas, aí na terceira eles falam, na terceira eles pularam o tubarão. Porque a partir daquele momento a série começa a ficar ruim. Tem esse nome, isso é uma criação do John Haim, que é um cara que tinha um site. Ele é uma espécie de nerd, vamos chamar assim, que no início dos anos 2000 tinha um site, fim dos anos 90, tinha um site chamado jumptheshark.com, que ele falava de cultura pop e falava onde cada série tinha pulado tubarão naquele momento. Tá? Estragado, né? Isso. E tem esse nome, por que esse nome Pulo Tubarão? Porque é uma série muito popular nos Estados Unidos, chamada Happy Days. Era muito legal. Passa a ficar ruim no momento que o personagem Fonz pula o tubarão com seu jet ski, com seu esqui aquático. Literalmente pulou o tubarão. Ele pulou o tubarão e a partir dali a série virou uma porcaria. Aí vem a dinâmica, né? Tá bom, nós vamos falar hoje aqui de Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série emblemática aí dos anos 2000. Isso. Ela tem 4 temporadas, foi do período de 2005 a 2009 e teve 88 episódios. É uma série muito premiada também, o NAACP Image Awards. Teve melhor atriz em série de comédia com a Tichina Arnold. 2006, melhor série de comédia. 2007, melhor ator em série de comédia com o Tyler James Williams, que é o Chris, criança, né? 2007 também, melhor roteiro em série de comédia. Também foi indicada ao Globo de Ouro, o Emmy Awards. Toda a série ela ganhou 13 prêmios, né? Em outros momentos que nós falamos aí de Pulo do Tubarão, a gente acaba comentando o que fala de cada temporada. Aqui, cada temporada ela se situa mais ou menos na parte temporal da infância e adolescência do Chris Rock. É inspirado no Chris Rock, não necessariamente que todos aqueles fatos aconteceram, mas ele faz uma menção ali da década de 80, então cada temporada mostra mais ou menos 2 anos. Então a primeira temporada 82 a 83, segunda temporada 84 a 85, terceira temporada 85 a 86 e a quarta temporada e última de 86 a 87. Isso já é uma mudança, né? Não, uma mudança porque a infância do Chris Rock é nos anos 70. Só por uma questão estratégica eles fizeram nos anos 80. Depois a gente vai ter uma curiosidade ali. E se a gente falar da média de espectadores dessa série, a primeira temporada estourou com 4,3 milhões, aí depois diminuiu para 2,7, diminuiu para 2,3 e na última temporada diminuiu para 1,7, então foi decaindo um pouco. A série foi adquirida pelo Grupo Globo, está disponível lá no catálogo da Globoplay desde 2019, mas ela também está disponível nos streamings, né, que é a HBO Max e a Amazon Prime Video. É uma série muito popular no Brasil, inclusive o ator, o James, né, o Tyler James Williams, ele tem uma rixa, mas tem uma certa referência com os brasileiros, porque lá o Insta dele, quando ele publica coisas, só o brasileiro que comenta, independente se ele tá publicando coisa de trabalho mais recente dele ou não, ele fala lá o Chris lá comentando coisa e tal. It must be some kind of game or something they do in Brazil or something like that. Right now it's at 275,000 comments. Take a selfie, all right? And then you'll post it and then suddenly Portuguese is going to Somebody should just watch all the Portuguese. What's the Portuguese update over there at the Chris Command Center? Do we have it? I don't know. Look at that. I don't. Look, Here's one that says lots of Portuguese, yo.
So much Portuguese. And listen, I love Brazil. You guys are wonderful. It's What does great. Pai do Greg mean? I don't know, man. Eu acho que talvez o sucesso aqui no Brasil tenha sido maior. Eu ouvi mais brasileiro eu acho falando que ele hypa, que... acho que ele hypa mais aqui no Brasil do que lá fora. Lá o Tyler aí trabalhou lá no The Walking Dead, faz outras coisas, né? E o pessoal no Brasil só lembra dele do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Então, já tem um pulo do tubarão pra essa série? Quando você acha que... Quando oficialmente pulou o tubarão? Pulou. A série é boa, assim, de geral. Ela é uma série que faz muita crítica ao racismo, né? Tanto, obviamente, num primeiro momento, aos negros, do racismo estrutural que existe, década de 70, 80 ali, a infância do Chris Rock passou muito por aquilo, a família dele, né? Mostra lá, por exemplo, como o pai tinha que trabalhar demais para conseguir sustentar uma família, receber pouco. E também tem o preconceito contra os judeus. O Greg, que é o melhor amigo dele, era judeu. Eu, pessoalmente, não acho que tenha um pulo do tubarão. Obviamente vai tendo uma caída, porque vai perdendo aquele afã de ser muita coisa nova. E por ser um sitcom, às vezes as piadas começam a ficar um pouco repetitivas. Cansativas, né? Cansa um pouco. É a questão de que cada episódio começa com todo mundo odeia alguma coisa. Todos os episódios tem isso, né? Todo mundo odeia algo. O título da série é uma paródia de um outro sitcom popular da CBS, que era Everybody Loves Raymond. Essa é um grande sucesso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil acho que não tem Everybody Loves Raymond. Esse Everybody Loves Raymond, eu lembro que era muito engraçado que as pessoas falavam assim, era comum assim na mídia, falavam assim, cara, eu nunca vi, não conheço ninguém que viu, mas é a série de maior sucesso nesse período. Eu pensei nisso logo, Everybody Hates Chris, porque tinha Everybody Loves Raymond. Passava muito na Sony, época que a Sony estava em alta antes dos streamings, né? Sim. Hoje, Everybody Loves Raymond. Né? Aí tem Everybody Hates Chris. Exato. E aí vem aquela história que nós estávamos falando aí, que é a infância do Chris Rock, o comediante, passou na década de 70, mas existia um outro show que era o That 70's Show, né? Que era muito legal também, esse é muito legal. E aí eles acabaram, estavam na mesma época ali, e eles falaram, não, vamos colocar situado na década de 70 e vai acabar competindo com a outra, né? Então eles estrategicamente moveram para a década de 80 para não parecer que era uma cópia da outra. Mas é bem observado, porque aquele show tinha um pulo grande. Você sabe uma história engraçada, Gustavo? Que tem um radialista, ele é muito mais que radialista, mas vamos chamar de radialista, que é o Howard Stern. Sim. Ele tem brincam com ele, porque ele fala que tudo foi copiado dele. Então, assim, quando parece uma coisa, isso aí é copiado da gente. Muitas vezes ele tá certo, mas muitas vezes ele tá errado, né? E outra coisa que ele tem também, o Howard Stern, é uma coisa de que ele demorava para tirar projetos do papel. Alguns projetos nunca saíram do papel. Um dos projetos que ele tinha era de criar um desenho, uma animação chamada Howard Stern The High School Years, que é exatamente essa história do Chris Rock, né? E ele, só que o dele era um desenho. Tá. E ele chegou a selecionar, ele tinha uma produtora, acho que ainda produtora, ele chegou a selecionar os atores que iam fazer as vozes, coisa e tal. E aí acabou que não saiu do papel. Quando surge o Everybody Hates Chris, ele Isso daí já era meu, eu ia fazer esse negócio e tal. Mas aí ele meio que dá assim, eu não fiz, então tá valendo. Mas aí ele clama que foi ele que criou. Ele é muito engraçado, ele fala tudo que criou. Não, foi eu que criei isso aqui, né? Esse formato aqui eu que criei. Só falta patentear, então, né? Mas não fez, então... Uma outra curiosidade é que a verdadeira família de Chris Rock tinha o pai, obviamente, a mãe, 6 meninos e uma menina. Aí ele disse que colocar 6 irmãos e mais uma irmã seria um pouco estranho, então ele fez um amálgama. Agora, aquela palavra que você usou esses momentos. Aquela palavra. Ele pegou a personalidade de alguns dos irmãos e compôs, né? Os outros irmãos, ficaram 2, né? Foi ele mais 2 irmãos. Então, realmente a realidade não era, né? Tinha mais irmãos. Né? Imagina você colocar um bololô de gente lá. É muita gente. Mas assim, por exemplo, o personagem do pai parece bem fiel, um cara que trabalha pra caramba. Eles não eram pobres, mas eram pão duros. Dificuldades. Não, mas eles tinham dificuldades. Cai naquela história que eu tava comentando ali de o salário que o negro recebia era muito inferior, então ele tinha que colocar muito esforço para conseguir fazer a renda mínima da família e seguir a vida. Mas aquele negócio da hora da cena, por exemplo, que o leite é derramado, ele fala assim, quem vai beber esse leite? Esse leite custa, cada gota que não sei quantos centavos caindo. Né? Parece que o pai dele era assim, de fato. E em março de 2021 foi anunciado um reboot, como uma animação. Né? Aí cai nessa história que você estava falando. Do Howard Stern High School Years. Exato. Aí teria o Chris Rock retornando como narrador.
Em agosto de 2022 foi anunciado Everybody Still Hates Chris, que seria uma continuação, né? E aí ele será lançado na Comedy Central e a Paramount Plus. O Chris Rock, essa parte, por exemplo, que conta na série que ele tem que pegar um ônibus, que ele vai numa escola de branco. Ele pega 2 ônibus, né? Isso, e ele vai lá para apanhar dos brancos. Escola, né? que chama Corleone, né? Porque de fato tinha muito italiano e muito irlandês, descendentes, claro, e eles eram muito racistas, coisa e tal. Mas tem uma polêmica aí, porque é o seguinte: nos Estados Unidos você vai na escola no seu bairro. Como existia muita segregação nos Estados Unidos, havia bairros brancos, bairros italianos, bairros negros, coisa e tal. Para tentar integrar todo mundo, criou-se uma lei que era o uso de ônibus, aqueles ônibus amarelinhos, né? Sim. Então, pense bem, por que você precisaria de ônibus se você vai no seu mesmo bairro, né? Só que isso causou um problema, que é você levar uma minoria para um local que acabava sofrendo bullying, né? Porque chegava naquele bairro branco, no bairro italiano, os caras, né? O que acontece com Chris Rock, ele tem que pegar um ônibus, no caso ele pega um ônibus normal, ele não vai de ônibus amarelo. Eu acho que amarelo não. Né? Mas tudo isso aconteceu. Aquela região do Brooklyn, que agora tem um nome especial, ele morava lá. Né? Aí ia a mãe queria a mãe era professora, queria que ele tivesse uma educação digna, por isso manda ele para essa escola que em tese é melhor, porque é uma escola de brancos, né? Embora ele fala, até ele usa isso no stand-up dele, que os brancos tinham menos dinheiro que ele tinha mais dinheiro que os brancos, né? Então ele era ali, batiam por ele ser riquinho e por ele ser negro também, por ser diferente. Bom, tem umas curiosidades aí. Na terceira temporada, que é aquele tempo de 85 e 86, o Chris Rock participa num episódio Todo Mundo Odeia o Orientador, e ele também dirige o episódio Todo Mundo Odeia Dirigir, né? Ele faz esses dois chances, né? De participar na série e em dado momento ele dirige, né? E é uma coisa seguindo aí, né? O cancelamento da série tem motivos incertos, né? Há quem diga que a audiência estava caindo e aí eles vamos cancelar, não vai renovar. Outra vertente diz que como o pai do Chris Rock ele falece em 88, então não faria muito sentido mostrar o falecimento do cara na série, que é uma série de humor, né? Mais pra cima, ficaria um pouco mais down, né? Então isso acabaram falando, aqui interrompe, talvez juntou as duas coisas, né? Já tava caindo a audiência, e aí também tem aquele negócio. Ali no final da série tem um final repentino. As pessoas ficam assim, né? Porque no último episódio ele acabou sendo reprovado no colégio por faltas, né? E aí ele foi fazer o supletivo para conseguir terminar. E ele tinha que tirar um valor de 800 na prova. E a última cena mostra o pai chegando, estaciona o caminhão, eles estão numa lanchonete, e o pai chega com o resultado do exame e vai falar quanto que ele tirou. Só que é nunca revelado, não se revela. E naquele bar onde eles estavam ali, naquela lanchonete, tinha um cara que ficava trocando olhares com o Chris Rock criança, que eles falam que é uma menção a um cara que era um olheiro de humoristas e que descobre o Chris Rock. De fato ele não passa no supletivo, mas ele é reconhecido pelo caça-talentos, e aí ele desponta na carreira artística e de humorista, né? Legal. Esse finale, você sabe se ele foi aprovado pelos fãs? Porque outra crise em série é assim, finales que não são aprovados, né? Tem a então polêmica, uma longa né? história de finais, tipo Seinfeld. Então, tem a polêmica que fica essa história de canais que ficam final explicado do Todo Mundo Odeia o Chris. Uma coisa interessante desse final aí da série é que o episódio final é uma paródia do episódio final da família Soprano, dos Sopranos. E exatamente igual, eles estão no bar, aí vai chegando, as pessoas vão chegando, há uma troca de olhares entre personagens, né? E na família Soprano existe uma tese de que o cara que está olhando para o Tony Soprano seria um assassino dele, né? Porque ele é um mafioso. E no caso do Todo Mundo Odeia o Chris, seria o futuro agente dele, ou alguém que estaria prestes a descobrir, né? Então se você colocar um paralelo, você vai ver que o final é uma paródia perfeita ali, cena por cena perfeita não, mas quase perfeita da família Soprano, que é um final aí que as pessoas divide pessoas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu acho que, eu não tenho certeza desse termômetro, mas eu entendo que ficou no ar, e o cara teria que fazer a pesquisa, inclusive eles ficam dando elementos, porque na hora que o cara está estacionando o caminhão, tem um número escrito, não é nem a placa do caminhão, um número escrito na lateral do caminhão, e aí eles dão foco no número, que é 700 e alguma coisa. Você acha que foi a nota parece dele? que é a nota que ele recebeu, que seria abaixo de 800. Então seria
um easter eggs, né? Que a galera gosta de dizer, né? Tá. Pra dar o cara não deixar totalmente solto. Ah, acabou. E na hora que o cara fala assim, ô pai, quanto que foi? Pera aí, eu vou abrir aqui. Aparece os créditos e acaba a série. Do nada, assim. De repente nasce, né? Mas enfim. Todo mundo odeia o Chris é uma ótima série, né? Tem essas críticas ferrenhas, né? Com humor ácido, né? Muitas vezes. Tem os personagens caricatos ali que eles colocam. Eu acho bacana pra se assistir, vale a pena. É muito famosa no Brasil, né? A gente recomenda, né? Muito reconhecida aí. Então tá bom, Gustavo. É isso, legal. amigos. Um abraço. Everybody hates Chris. Tchau. E aí, Brasil! Old Spice protege você por 48 horas e é tão poderoso que... Pera um pouco aí! Eu tô sendo dublado? Não tem graça nenhuma! Eu sou perfeitamente capaz de falar português sozinho! Thank you. Old Spice, desodorante, de homem, quando eu auto, de pesquecal, de fragrâncias incríveis.